Olá, meu nome é Luiz Roberto e hoje eu vou apresentar um vídeo cujo título é Resgatando Almas, né? É um assunto bastante interessante. Eu estava lendo algumas coisas da literatura espírita, algumas coisas filosóficas, e em razão até dos últimos vídeos que eu fiz, eu pensei, poxa, um assunto bastante interessante esse sobre o resgate das almas. A gente observa nas obras do André Luiz como os espíritos procedem para ajudar as pessoas, resgatando-as no mundo dos espíritos, e a conclusão que se chega lá que é que elas não são resgatadas porque os espíritos assim o decidiram, mas porque elas assim o quiseram. E nós precisamos querer então que as nossas almas sejam resgatadas, mas esse resgate começa em nós, né? Mas esse é um fato sabido entre nós, naturalmente, que muitos de nós cristãos temos assim um certo receio de tratarmos de temas como este aqui apresentados, porque ainda não nos sentimos suficientemente fortes para a renovação necessária de nossa alma, sem a qual, aliás, não entraremos no reino dos céus anunciado pelo Cristo Jesus. Ou seja, retardaremos em alcançar nossa condição de espíritos puros, segundo observamos lá em O Livro dos Espíritos, na escala espírita. E é em razão, naturalmente, da necessidade de combatermos esse receio em nós que precisamos tratar dessa temática vital para a nossa evolução e progresso, sem a qual, então, permaneceremos por longo período, longo tempo, né, sob a égide da dor, sob esse círculo encarnatório, sob a égide da dor. Então, o resgate ocorre tão somente pela renovação da alma. Pois por que ocorre tão somente pela renovação da alma? Porque o resgate de nossa alma pela renovação advém naturalmente de um conjunto de fatores que se somam e nos fortalecem para essa efetiva renovação. Por exemplo, pela troca dos fluidos malsãos pelos sãos, fluidos malsãos adquiridos pelos nossos erros, muitas vezes conscientes, desejados, né? Em razão do nosso caráter ainda belicoso. Então nós temos fluidos malsãos. Trocar esses fluidos malsãos pelos sãos, mudando o nosso comportamento a partir da nossa mente, do nosso pensamento. Pelas novas atitudes, por exemplo, em função da instrução adquirida. Adquirir a instrução e instrução que possa efetivamente beneficiar a nós e a outrem. Então, naturalmente, pelas novas atitudes em função da instrução adquirida, nós vamos então também modificando a nossa alma, resgatando a nossa alma pela renovação, pela vigilância exercida sobre si mesmo, pelos novos anseios espirituais, pela ausência de passividade e pelo profundo envolvimento da criatura, então, agindo em favor de sua própria melhora, porque essa melhora reproduz, se estende, exemplifica para que o nosso próximo também o faça. Jesus, o nosso modelo e guia, está aí desde sempre para nos ajudar a essa renovação. Então, agir em favor da própria melhora está naturalmente ligado ao comando do Cristo Jesus, no vigiai e orai. Essas foram as recomendações que ele deu aos seus discípulos no jardim do Getsemane. Recomendação naturalmente extensiva a nós, os novos discípulos do Cristo. Aliás, eu estava assistindo uma palestra do pastor Magno Malta e ele falou que Getsemane significa prensa de azeite, o local onde os frutos das oliveiras eram prensados para a produção de azeite, né? O jardim do Getsemane. Eu acho que é assim que se pronuncia. Vigiar, então, na ótica espírita, nós precisamos observar os ensinamentos de Jesus quando ele disse vigiar e orar. Então, vigiar na ótica espírita é estar atento aos nossos pensamentos, palavras e atos. É refletir se um verdadeiro discípulo de Jesus, nosso guia e modelo, repito, pensaria, falaria ou faria como nós, por vezes, pensamos, falamos e fazemos, demonstrando nossa invigilância. Vigilantes, pois a criatura então reconhece seus pontos fracos. É isso que nós precisamos fazer, reconhecer os nossos pontos fracos, né? E ao reconhecer esses nossos pontos fracos, vamos observar que eles nós não manteremos a ilusão nem a fantasia quanto a ser perfeito moralmente. Nós não somos perfeitos moralmente, estamos a caminho, mas ainda não somos, né?
e mesmo atento nós vamos continuar errando, né? Mas agora, errando, vamos reconhecer e corrigir rápido o erro cometido e ir adiante, como ensina lá Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, questão 1019, se eu não me engano, 1019. A confirmar, por favor, 1019. Orar na ótica espírita é pensar, falar e agir pelo coração. Se vigiar é como nós acabamos de mencionar, orar na ótica espírita é pensar, falar e agir pelo coração. Ou seja, com elevação dos sentimentos, como ensinou Jesus ao elaborar o Pai Nosso. Orar, pois, cada um segundo a sua própria convicção e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração, né? Apenas palavras, sem a participação do coração. Esse conjunto de fatores, então, exemplificativos que nós demos para nós mesmos, naturalmente, né? Resulta do desenvolvimento da fé nas promessas do Cristo Jesus. O evangelista Mateus 10, 32, 33 registrou daquilo que Jesus falou. Jesus teria dito aos seus discípulos, então: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Aqui, Jesus falava da nossa sintonia e apreensão dos seus ensinamentos. Nós, no Brasil especialmente, somos católicos, protestantes e espíritas, os cristãos. Muitas vezes, nós precisamos trabalhar bem esses ensinamentos do Cristo Jesus, porque isso acende em nós, ou deixa eu melhorar isso aqui, isso nos ilumina e essa luz se esparze e alcança os nossos semelhantes, que passarão também sob a influência desse pensamento benfazejo trazido pelo Cristo Jesus, apreendido por nós e vivenciado, a refletirem também, a se melhorarem também, porque Jesus, quando trouxe a sua doutrina, não o trouxe para aqueles que se filiassem ao dito cristianismo, mas para toda a humanidade, porque ele disse: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma só haverá de se perder. E Deus não confiou a Jesus apenas aqueles que se filiem ao cristianismo, mas toda, absolutamente toda a humanidade. Aliás, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, sob o título Não se pode servir a Deus e a Mamon, a obra é esclarecedora nessa questão, pois no caso há de se agradar a um e desagradar a outro, e é isso que Jesus está nos concitando a não fazer, não é? A não fazer. Nós, ao nos filiarmos ao cristianismo, precisamos alardear o cristão que somos, não só na exposição dos ensinamentos do Cristo Jesus, na verbalização desses ensinamentos, mas na vivência desses ensinamentos a partir do pensamento, né? Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, por ora, apenas por ora, naturalmente, não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade. Eu digo por ora porque a lei é de progresso, né? E como eu acabei de falar dessa iluminação trazida pelo Cristo Jesus a cada um de nós, que cada um de nós possa fazer brilhar a nossa própria luz, então esse momento chegará para todos nós, espíritas, católicos, protestantes, budistas, ateístas, todos, sem nenhuma única exceção. Bom lembrar que a verdade ela é dinâmica. É oportuno dizer que a verdade é dinâmica e que a compreensão desta está dimensionada à nossa compreensão das coisas, das próprias coisas e da nossa elevação espiritual alcançada. Então todos alcançaremos as verdades trazidas pelo Cristo Jesus. E aquele de nós que já teve contato com esses ensinamentos, está na hora de renovar-nos por esses próprios ensinamentos. Aquele de nós que, arreceados de se confessarem discípulos da verdade, então, naturalmente, perderemos as vantagens da fé que alimentamos, né? Porque se trata de uma fé egoísta, que guardamos muitas vezes para nós, ocultando-a,
ocultando-a para que não lhes traga prejuízo, não nos traga, melhor dizendo, prejuízo neste mundo, ao passo que aqueles que pondo a verdade acima aqueles de nós que pondo a verdade acima dos nossos interesses materiais, né, a proclamaremos abertamente. Trabalharemos pelo próprio futuro e pelo dos outros, partilhando os ensinamentos do Mestre, sem receio da censura alheia, porque estamos com Jesus. Estamos com Jesus. Né? Mas o vídeo é espírita, né? É para os espíritas. Qualquer outro alcançará essa condição, conforme nós acabamos de afirmar, porque são os ensinamentos do Cristo Jesus. Mas como ele é espírita, estou falando para os espíritas, né? Para mim e para todos os outros demais espíritas. Resgatemos nossas almas, buscando a verdade, o caminho e a vida em Jesus. Agora redivivo pelos ensinamentos dos Espíritos do Senhor, a partir das obras ditadas pelos Espíritos aos médiuns e codificada por Allan Kardec no século XIX. Né? Pois Jesus cumpriu sua promessa em nos mandar o Paráclito da verdade. Em nos mandar o Paráclito da verdade. Para refletir, né? Para todos nós refletirmos, especialmente eu, que acabei de expor o vídeo. Curta, comente, compartilhe nossos vídeos, todos os nossos vídeos, com seus amigos espíritas. Isso divulga a doutrina e o que de melhor nós podemos fazer pelo Espiritismo, segundo a resposta dos Espiritismo ao insigne Allan Kardec, foi divulgai-o. E vamos adiante, sempre adiante.